Olá, você que nos acompanha em mais um episódio do Neocast. Hoje, novamente com a minha parceira Ana Paula, estamos aqui para levar conteúdo, informação, conversa boa, né, Ana? Oh, certeza. A todos vocês que nos acompanham. Primeiro, agradecer pela audiência, agradecer aos comentários, agradecer a todo mundo que tem nos parabenizado pelo Neocast. Sem dúvida, uma ideia que já se tornou sucesso, né, Ana? Sim. E que a gente vai dar continuidade em 2024. E para isso, nós contamos com a tua participação, com a tua colaboração, porque vai passar muita gente boa aqui, já passou, né, Ana? Muitos convidados especiais. E para esse ano de 24 ainda, novidades, mais conversa. E nós temos uma máxima no Neocast que é o seguinte: episódio especial precisa de... Uma convidada especial. Então, hoje nós estamos recebendo uma convidada especial, doutora Maria Eduarda, advogada, trazendo um pouco do seu conhecimento aqui para nós, né, na área do direito médico. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que, para mim, ainda é novidade, para muita gente que está nos assistindo também, e para uma grande parte, né, quem já está habituado a falar sobre isso, ok, mas acho que tem muita gente aí que a doutora hoje vai conseguir trazer informação e falar sobre essa pauta tão bacana. Promete, hoje promete mesmo. Fiquem bem ligados aí que o assunto é sensacional. Doutora Maria Eduarda, obrigado pela presença, por ter vindo aqui no Neocast. Obrigada a vocês pelo convite. Muito honrada de estar aqui, ainda mais nesse novo momento, nessa nova fase, poder dividir com vocês, né, com todo mundo que acompanha o Neocast. E como você falou, não é um tema tão comum, né, falar sobre direito médico, direito da saúde. Eu quero trazer um pouquinho dessa ideia para todos os ouvintes. Vamos começar já conceituando, né? Nós estamos falando de direito médico e direito da saúde. Para quem nunca ouviu o termo, né? Essa pauta que para tanta gente é distante, assim como era para nós até pouco tempo. Até nós conhecemos a doutora Eduarda, Sim. era distante, né? E agora a gente já está um pouco inteirado e é uma pauta muito rica, né? De muita informação, de muita coisa bacana. Conta para nós um pouquinho para as pessoas entenderem o que é o direito médico. Então, essa ideia de direito médico e da saúde, ela abrange o nosso universo da saúde como um todo. A gente tem um equívoco que as pessoas às vezes acreditam que quando fala em direito médico e da saúde, a gente estaria cuidando apenas de eventuais erros médicos. Isso é uma clássica, né? Mas esse entendimento, ele é muito limitado, porque quando a gente pensa em direito médico e da saúde, a gente vai abarcar todo o universo da saúde, né? Desde um atendimento na clínica médica, até uma internação hospitalar, exames complementares, análise desses exames, como as secretárias, atendentes de uma clínica vão se portar diante de um resultado de um exame de um paciente, como que tem que ser a entrega para o paciente desse documento, quem que pode receber este documento. Então, você tem todo um contexto que vai garantir, né, uma regulação nessa relação entre o consumidor, entre o paciente e a relação com a saúde. É uma pauta, a doutora falou, várias coisas do dia a dia. Desde a entrega de um exame de uma secretária, até um exame complementar, um exame de imagem, enfim, tudo isso abrange o direito médico, né? E aí, falando dessa pauta em específico, por que chegou no direito médico, né? Em que momento despertou, doutora Maria Eduarda diz, agora eu vou para essa área, de onde que vem a ideia e por que isso aconteceu? Então, eu tô com quase 10 anos de formada, né? Atuei sempre na área civil, principalmente também na área civil empresarial. Mas nessa trajetória toda, eu fui observando, né, como todas as profissões, que nós estamos evoluindo cada vez mais, sofrendo as influências da tecnologia, de todo esse desenvolvimento tecnológico. E uma das áreas que eu vi que impactou bastante essa questão das tecnologias foi na área médica. E ainda é tudo tão novo que essa relação precisa muito de uma regulação. A gente ainda está trabalhando em cima das regulações que envolvem toda essa relação, né, da medicina, da tecnologia. E pensando, né, no mundo atual e a ideia para o futuro, eu vi que essa área ainda tinha uma defasagem, né, de atendimento especializado. E por ser um tema tão delicado, eu entendi que ele precisava de uma dedicação mais por inteiro, né? Então, eu me encanto por essa questão do direito médico e da saúde, porque ele tem muito lado humano, né? E a saúde é uma coisa que todo mundo lida diariamente. Não é um tema isolado que diz respeito só a alguém da área do direito, por exemplo. É um tema que você pode sentar e conversar com qualquer pessoa, pois todo mundo teve alguma situação envolvendo
atendimento médico, uma internação hospitalar, um resultado de exame, como foi atendido numa clínica, numa recepção. E tudo isso exige uma regulação. Então, é por isso que foi me atraindo para essa área. É uma área muito rica, né? Quanto mais você aprofunda, mais você avança, né? Porque são muitas pautas, é muito abrangente. É muito abrangente. Quanto mais a gente estuda, vê que tem muito ainda a se explorar dentro dessa área, né? Ainda há muitos temas que não são pacíficos, nem mesmo nos tribunais superiores. Às vezes gera até uma determinada insegurança jurídica. E por isso de sempre estar tentando levar um preventivo, um conhecimento prévio aos profissionais que atuam na área, para que eles se sintam mais seguros para poder atuar. Até essa era uma dúvida. Tu falou agora a questão que é relativamente novo, né? Mas o direito médico, enquanto área específica do direito, ela é também nova ou é só alguns conceitos que são novos, só para entendimento? Não, na verdade, a gente dá esse nome só para nichar, né? É para dizer, olha, eu estou tratando, eu atuo nessa área de direito médico. Então, se alguém tem um problema dentro dessa área, sabe que você atua ali. Mas ter problemas com essas questões de saúde ou com profissionais da área, com médicos, isso sempre existiu, né? E sempre foi regulado. Agora, essa questão da tecnologia chegando no ambiente da saúde é uma questão nova, né? Então, algumas pautas nem têm ainda um consenso, né? Principalmente quando a gente traz aí temas, por exemplo, de cirurgias com robô, às vezes um tipo de cirurgia que um cirurgião está fora do local em que a cirurgia em si está sendo realizada, né? Aquela realização de cirurgias à distância, por exemplo. Então, todo esse contexto novo é que está levando muitas pautas para o judiciário de discussões jurisprudenciais, doutrinárias e várias outras questões de qualidade de vida, o entendimento do que é dignidade dentro das circunstâncias de prolongamento de vida. Assim, são temas riquíssimos, muito assunto, né? Se a gente fosse falar de todos os campos, dava para a gente tirar uma tarde toda aqui para conversar, porque é tudo que envolve, desde o nascimento até a sua morte, a gente vai estar falando do direito médico. Quando vem nascer, se existe ou não um plano de parto, como que foi realizado esse parto, o que aconteceu com o recém-nascido, se ele precisou de alguma internação ou não, enquanto criança, um tipo de atendimento diferenciado. E todas as fases da vida. Todas as fases da vida, exatamente. E pelo que eu tenho percebido, então, que também é um assunto super novo para a gente, né? A clínica, ela acompanha todo esse processo evolutivo, mas em alguns momentos ela não está bem assistida em como proceder, e quais são as melhores práticas, como proteger, quem sabe até o seu, né, núcleo ali, também a todo o paciente, como você falou, né, doutora, tem muitos acessos, assim, hoje a informação chega pelas suas mãos, um celular você tem um laudo. De maneira isso, olha tudo que percorre, né? Exame, enfim, uma agenda inicial, um contato inicial, e até para chegar depois na intervenção física mesmo. Né? Então, tudo isso acredito que é novo também para esse cenário. Veja, né? O desafio que é para a profissão acompanhar essa inovação tecnológica, que todo dia tem uma novidade, né? Nós havíamos falado hoje sobre inteligência artificial, né? Sim. A hora que isso já está na área de saúde, já está mergulhando em todos os cenários, inclusive na área do direito, né? Mas quando chega isso na área da saúde, você tem que correr atrás do que está acontecendo, porque senão você fica também defasado. Isso, e como que os hospitais, eles também acompanham esse ritmo, falando assim, dessa, né, de regulação, como você fala, né? Então, esse é uma área nova, campo aí para ser explorado. Acredito que nem todas as clínicas têm conhecimento de tudo, até onde elas podem chegar, o que elas podem fazer. Mais ou menos por aí. É interessante você falar dessa questão da tecnologia tá vindo com tudo, porque uma questão que a gente discute muito é quanto mais a gente investe em desenvolvimentos, em tecnologias, também existem novos riscos, né? Sim, então, sim. agrava alguns riscos. Então, isso tudo influencia na necessidade de um amparo jurídico, né? Dentre vários nichos, a gente fala também da questão a gente está aqui, né, numa agência de publicidade, você falou, a gente tem as informações na palma da mão, e isso é muito interessante, porque se a gente pegar um histórico da relação que existe entre médico e paciente, a gente vê que houve uma mudança muito significativa.
Então, quando vocês me perguntam, é um tema novo, é uma área nova? Não, ela sempre existiu. O que mudou foi o tipo de relação entre os médicos e o paciente. Né? Antes você tinha uma posição em que o médico não era questionado em suas decisões. Né? Ele estava acima, ele dizia qual era o tratamento adequado e não havia nenhum questionamento das decisões que ele tinha. Então, com a mudança, com a evolução da sociedade, hoje a gente tem uma preocupação muito grande em garantir a autonomia, a autodeterminação do paciente enquanto uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, a gente passa a ter uma relação mais equânime. O paciente ele tem que participar das decisões. Ele pode escolher ou não determinados tratamentos de acordo com os riscos, né, que envolve aquele determinado tratamento ou até de acordo com as suas convicções, né, pessoais, religiosas. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, do momento que a gente passa a ter uma relação equânime, uma garantia da autodeterminação do paciente e um acesso muito grande a informações, é que a gente começa a ter um maior questionamento, né, de determinadas atitudes, determinados procedimentos, tratamentos que antes não eram questionados. Claro. Entendeu? Então, por isso que começa a se ganhar uma maior notoriedade dessa área. Vê, né, Ana, nós falamos muito aqui com outros profissionais de outras áreas, a mudança da experiência do consumidor está chegando lá na saúde também. Veja só. As pessoas hoje, para tomar decisão, especialmente numa compra, ou buscar um profissional, a primeira coisa que ela faz é uma pesquisa no Google, no Instagram. Isso né? aí, já contesta ali, né, um diagnóstico. Tanto a medicina não é tratamento. diferente. Eu vou lá falar com esse médico, ela já dá uma buscada, vê quem é o médico, onde é que tá, como é que é a clínica. Isso ele já chega de lá, ele acha que ele já tá com dor nas costas, ele já pré-define que ele tem alguma coisa. A hora que ele chega lá é um entendimento com o profissional, né? E esse profissional tem que também ser muito flexível e saber que esse momento mudou. Sem dúvida. E aí essa pessoa chegando lá com mais informação, né, com um rasteio de informações de um exame que às vezes ele abre e fala um nome lá, ele já vai direto no Google ver o que é, né? E aí começa realmente uma questão de equilíbrio, né? É claro que esse direito ao questionamento, ele não pode estar acima, lógico, da decisão ali do médico, né? Tem todo o estudo, tem toda a técnica. Mas já não existe mais aquela passividade que se Mas tinha, ele né? não pode impor, né, ao paciente. Então, às vezes a gente tem um problema, né, do Dr. Google, que as pessoas acham que já sabem qual é o problema, qual que é o tratamento, né? E às vezes aquilo é totalmente equivocado. Então, o profissional, né, com toda a delicadeza, com todo o respeito, vai tentar conscientizar o paciente de que aquele diagnóstico que ele chegou pelo Dr. Google não é exatamente o correto, que o tratamento não é aquele, mas tudo colocando para o paciente com a maior clareza possível. Essa questão da clareza é um tema muito interessante até para a gente estar falando aqui, porque o direito à informação hoje do paciente, até levando em conta essa nova relação que se estipulou, ele hoje ganhou uma proporção muito significativa nos tribunais superiores, né? O direito à informação do paciente, ele deve ser certificado pelo profissional médico. Quando ele vai explicar alguma coisa, ele não pode se valer apenas de termos técnicos. Ele tem que garantir que a informação realmente ficou clara para o paciente, que o paciente entendeu. E a simples informação dos riscos, das opções daquele tratamento, elas não podem vir mais apenas de um modo verbal, né? Quando um paciente vai ser submetido a quando o paciente vai ser submetido a determinado tratamento, principalmente desses em que envolvem riscos, ele precisa ter uma ciência tanto por escrito quanto verbal, a fim de garantir que ele de fato teve uma clareza e que ele consentiu em se submeter a determinada intervenção, assumir os riscos que aquelas intervenções têm sobre ele. Então, esse é uma pauta muito interessante, porque a gente vem de uma cultura, né? Justamente que a gente está falando, de que, olha, ele já sabe dos riscos, que toda cirurgia tem risco, mas não vale mais isso. Nem mais termos genéricos, né? De consentimento, que muita gente, às vezes, a fim de tentar trazer essa legalidade, opta por termos de consentimento, que nós dizemos, assim, que é um documento que vai trazer uma conscientização do paciente sobre a situação, e muitas vezes é genérico. Só que hoje os entendimentos firmados nos tribunais é que esses termos de consentimento genérico, eles não têm validade. Ele precisa ser específico à condição do paciente, à situação do paciente, e tem que ficar demonstrado que aquele paciente, de forma individualizada, teve consciência do que vai se submeter. Então, como uma prova, uma segurança para o próprio profissional,
ele deve, além do verbal, colocar por escrito todas aquelas informações que ele está passando para o paciente. Só que na prática a gente sabe que ainda não existe assim uma atenção tão rígida em relação a isso, né? Não vamos aqui dizer se um lugar faz ou outro não faz. Mas a gente sabe que o termo de consentimento é quase um documento padrão, né? E quando você trabalha, por exemplo, né, a doutora Maria Eduarda vai trabalhar na prevenção dentro de um hospital, dentro de uma clínica, esse é um dos inúmeros pontos que já se pode colocar em pauta. Diz, ó, pessoal, agora mudou. Nós precisamos ter uma atenção em relação... Ele amparo, né, todos os sentidos. Eu acho que esse foi um exemplo muito claro do que o direito médico pode atuar. Né? No preventivo. Isso, exatamente. Tipo assim, sempre fiz assim. Inclusive, as decisões hoje, mesmo quando elas estão julgando casos muito antigos, lá pegando 2000, 2002, que você tinha a praxe verbal, eles falam, não importa. Não importa a praxe, porque o próprio Código de Ética exige que haja essa conscientização por escrito. Entende? Então, as pessoas sempre fez e tem o costume de fazer porque nunca teve um problema. Mas, quando o problema acontece, a pessoa precisa ter ciência de que ela teve essas informações para se resguardar. Né? É a mesma questão dos prontuários médicos. Né? Eles devem registrar tudo o que acontece com o paciente nos prontuários médicos. Qualquer intercorrência, ele tem ali a garantia de toda a atuação, a justificativa dos procedimentos que foram realizados. Então, isso é algo de suma importância, principalmente no preventivo, de trazer essa consciência sobre a nova realidade que os médicos estão vivendo. Isso no prontuário, quantos anos são hoje? Para guardar o prontuário, em regra, são 20 anos. 20 anos. Você vê? Responsabilidade documental. Daqui 20 anos pode requerer o teu prontuário, ele tem que... Tanto vale para a clínica ou como profissional médico, ou como é que funciona isso? É que assim, o prontuário, ele pertence ao paciente. E ele fica sob a guarda ali, ou da clínica, né? Na pessoa ali do diretor técnico, ou na guarda do médico, se ele estiver atendendo na clínica dele particular, por exemplo. Mas no momento que o paciente solicita, ele tem o direito, isso não pode ser negado a ele, né? De receber o seu prontuário. E o sigilo desses documentos é algo muito importante. Se a gente for entrar nessa temática, também já temos mais novidade. Temos mais um episódio. Principalmente hoje com os prontuários eletrônicos, né? Então, você tem muita pauta aí para garantir a segurança desses prontuários, desses documentos dentro de sistemas que às vezes não trazem a garantia necessária para garantir o sigilo daquelas informações. Aí mais um desafio da tecnologia. Olha aí. É incrível, né? Ô, doutora Maria Eduarda, vamos falar um pouquinho da história da profissional Maria Eduarda, da pessoa, né? Maria Eduarda. Como é que tu chegou em Videira? Da onde que vem a doutora Maria Eduarda? Veio aqui tomar água da Visan, né? Porque quem bebe água daqui não vai mais embora. Do Rio do Peixe é forever também. Como é que acontece a tua vinda pra cá e da onde que tu vem? Como é que é? Eu nasci, né? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. E lá eu cresci, lá é onde eu me formei. Depois eu fui para São Paulo para fazer especialização. Quando eu estava em São Paulo, eu já estava junto com o meu atual esposo, né? E enquanto a gente estava lá no processo de capacitação, eu amei estar naquela cidade de São Paulo. Eu realmente me identifiquei muito com o estilo de vida. Sim, na capital. Com aquele estilo de vida, né? Eu saía do interior do Rio de Janeiro e fui parar na capital e ao invés de me assustar, eu amei muito. Eu amei. Só que também tem o outro lado dessa realidade, que é a insegurança, né? Então, para constituir a nossa família, nós queríamos que fosse num lugar mais tranquilo, mais seguro e que, ao mesmo tempo, garantisse para a gente um bom desenvolvimento também profissional. E o Frederico, que é o meu esposo, ele cresceu aqui em Videira e ele comentou comigo que era uma cidade muito boa para se morar, com qualidade de vida, muito próspera e com uma segurança que a gente poderia ter a nossa família, né? Então, eu embarquei. Eu não tenho medo de novidade, né? Eu vim para cá e, graças a Deus, sempre fiquei muito bem aqui na cidade, né? Fui muito bem recebida. Todos os videirenses, né? São muito queridos, né? Muito queridos todos. E aqui eu fui
me desenvolvendo, ganhando mais experiências, né? E vim parar agora numa carreira solo. Bem legal você comentar nesse ponto, porque também eu queria chegar, né, para compartilhar com quem está nos ouvindo, né? Quem está te acompanhando já percebeu um certo movimento, né, nível de trabalho, enfim, tudo mais, e uma nova identidade, de um novo propósito, né? Isso é muito bacana, né, doutora Maria Eduarda? Então, nesse contexto, assim, de fechar o 2023, né, como que você traduz esse teu momento de agora? Sim. Uma marca nova, né, um horizonte aí a ser vislumbrado. Site novo, marca nova. Site novo, aham. Instagram novo, confere lá, né? Isso aí. Confere lá. É demais. Sim, esse momento eu entendi que era necessário. Dentro de mim, pedia que eu conseguisse expressar a minha identidade, né? Então, chega um momento em que você precisa colocar a sua individualidade, né? Para você passar a sua verdadeira identidade, né? Você poder fazer com que as pessoas conheçam quem é a Maria Eduarda, né? O que ela pode oferecer de conhecimento, de atenção, né? De assessoria jurídica. E como eu falei inicialmente, eu sempre trabalhei na área civil, né? Do direito, focado também na parte civil empresarial. E a gente atua ali dentro de várias áreas, né? E eu sentia que eu precisava entender em qual área que eu realmente me identificasse, né? Quando você faz por amor, que você gosta, aquilo vai te trazendo cada vez mais vontade de aprender, mais vontade de se desenvolver. E dentro dessas atuações na área de direito médico, eu fui me identificando e verificando que sim, era algo que eu queria pegar com exclusividade, atuar com a dedicação, porque são temas, assim, muito complexos, que exigem uma atenção ali exclusiva, muitas vezes, sobre aquele determinado fato, porque tem muitas nuances entre o que de fato aconteceu, o que as pessoas sentiram, né? E a questão jurídica envolvendo isso tudo. Então, dentro de mim, eu sentia que eu precisava me expressar melhor e fui amadurecendo, fui levando para o meu lado de conhecimento pessoal, entendendo o que estava vindo na minha cabeça, e aquilo chegou um momento que para mim ficou claro, não, a partir daqui eu preciso seguir com a minha identidade, com o meu nicho de conhecimento, aplicando todo o meu processo de especialização, e eu fui então atrás de criar uma identidade que trouxesse aquilo que eu sinto, né? E aí que começou então essa nova identidade, utilizando o meu próprio nome também. E escolheu uma super agência para fazer. Vocês que olha. Aliás, esse briefing que a doutora Maria Eduarda está passando foi o que a marca dela representa, Isso. de fato, né? Esse momento especial que ela está vivendo, de virada de chave. Para nós, assim, é tão fascinante, porque a gente acaba acompanhando também esse momento, essa transformação. Isso é sensacional. Um ávido torcedor, né? Sem dúvida. Porque ali está o nosso DNA ali, junto. Uau, e quando você percebe isso tudo ganhando forma, ganhando um sentido, é realmente fantástico. Legal. Doutora, tem outro ponto que eu queria falar, é a questão da participação dos conselhos, né? O conselho, principalmente de medicina, ele emite portarias, né? Não sei se é de fato portarias ou normativas, enfim. Como é que é perante o direito médico a participação dos conselhos? São eles que delimitam as questões ou depende muito do legislativo? Como é que é isso? Então, isso é um tema muito interessante, porque os conselhos de classe, eles têm autonomia, né, para regular ali as profissões que eles estão sendo responsáveis. No caso, os conselhos de medicina, eles são, sim, muito atuantes, eles fiscalizam, eles trazem resoluções, têm pareceres para poder regular determinadas condutas. E muitas vezes, esse conselho de medicina, ele está à frente do legislativo, tá? Tem situações em que apenas o Conselho Federal de Medicina traz normativas e diretrizes para atuação médica que não existem ainda regulação por lei. Então, por isso, dessa importância de se conhecer mais a fundo, porque determinadas situações, o advogado ele não vai conseguir encontrar na lei uma resposta, porque está lá numa resolução do Conselho Federal de Medicina, né?
uma questão que é uma pauta que eu acho muito interessante, é das diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, né? Traduzindo agora. Que é o direito da pessoa escolher quando ela futuramente o que ela vai querer se submeter de tratamento. Então, essas diretivas antecipadas de vontade, elas são uma forma da pessoa, enquanto capaz, prever para uma situação futura, quando ela estiver incapaz, quais os procedimentos a que ela quer ser submetida. Até que ponto ela quer que haja uma intervenção sobre o corpo dela. Novamente, trazendo aí uma questão de autonomia, de autodeterminação. E isso é regulado pelo Conselho Federal de Medicina. Prever se teve lá uma morte cerebral, não, eu não quero que me mantenha. Algo nesse sentido? Isso, nesse sentido. Ela manifesta no momento que ela está incapacitada, né? Com plena capacidade. Sim, aí você pode fazer o registro e isso pode ser feito, inclusive, para o médico que te acompanha. E é aconselhável que ele coloque isso no prontuário como uma forma de garantir que vai ser respeitada a sua vontade. E são informações que devem ser sempre revisitadas pela pessoa que pensou, porque com a evolução, né, da sociedade, com a evolução até da sua maturidade, isso também vai se aplicando. Poxa, eu não sabia dessa informação. Também, não fazia ideia. Posso deixar escrito o que eu quero. Quer dizer, em alguns segmentos a gente sabe que pode, mas na medicina eu achei que não tinha essa. Porque eu achei que o médico tinha a obrigação de ter, né, independente da situação. Isso é tão complexo, se for parar para pensar, porque desde uma questão religiosa, né? Tem isso, né? Desde um fator que você de repente não pode prever. Eu posso pensar daqui 10 anos, mas daqui 20, como vai ser diferente. Como a autora comentou, sabe que nós vivemos recente, aí, entrando até na crença própria política, né? De pessoas que não quiseram tomar vacina, por exemplo. Sim. Como uma posição, claro, não quero tomar e acabou. Né? Se expondo aos riscos que sabia que poderia, ou não, né? Assim como a questão dos filhos, e aí vai, né? Você vê como expressar a vontade. Agora, eu não sei a doação de órgãos. Também, né? E outra questão também, como está mudando muito, vamos supor assim, a pessoa, ela ser transgênero, ela se configura como homem, se ela está grávida, gerou um filho ali, ela vai ter eu vi por alto uma matéria que a pessoa que foi ter o bebê na clínica, ela se sentiu muito, não foi bem tratada, não foi bem recebida. Então, isso também pode acarretar para a instituição, para o hospital, enfim, para a clínica, uma série de fatores, por não conhecer, por ser muito novo. Que aí entra naquilo que a doutora falou, né? E trazer esse acompanhamento. Exato. Não só da tecnologia, mas humana, comportamental, né? Também, cultural. Olha, como que você poderia imaginar hoje, né? Então, chega lá a pessoa com uma configuração que você visualiza, ela é masculina, mas ela gera ali. E vai ter lá, então ela tem todo o direito, né? Então, isso é bem complexo. E como deve ter casos assim, e tanto outros que a gente nem faz ideia. Mas aí nessa nuance, quando a gente fala de 2023, a gente já fala de todas essas mudanças que aconteceram para ti, né? E nós estamos se avizinhando em 2024, né? Que é um ano, né, de posicionamento, que é um ano especial de avanço, né? Nesse segmento que você escolheu. Qual que é a tua perspectiva aí para o ano que vem? Como é que você está se programando? Como é que vai ser? Para 2024, eu acho que eu vou poder trazer aqui para nossa região essa ideia do nicho, né, e da necessidade de uma especialização dentro dessa área de direito médico e da saúde, o quanto isso é importante na hora de um bom atendimento a esses profissionais, a essas clínicas. Né? Isso já é realidade nos grandes centros, você ter áreas nichadas, né? E eu quero trazer isso também aqui para o interior e toda a região. Né? A gente hoje também, com a tecnologia, não tem o atendimento apenas aqui, né, no local físico em que nós estamos, mas a gente pode atuar em todo o território nacional. Então, é o momento de poder estar colocando bastante informações técnicas, né, para que as pessoas tomem conhecimento de direitos, às vezes elas nem têm o conhecimento, né, e possam, então, estar conhecendo o trabalho que eu desenvolvo, né, toda essa pesquisa, né, e toda essa dedicação que é feita dentro da área. E para isso, né, doutora, tu tá também com o site já no ar, esse site tem bastante informação lá, né, a pessoa que entrar lá é mariaeduardaramos.adv.br, se você estiver nos ouvindo, acessa lá.
tu vai ver a quantidade de informação que tem, né? Como é esclarecedor. Cada pauta tem um vídeo acompanhando também, então a doutora traduz aquilo que está no texto através de um vídeo rápido, né? Então é um material bem explicativo, né, Maria Eduarda? Então como é que explica para as pessoas? Sim, esse material todo que eu trouxe para o site, ele tem uma linguagem muito objetiva, muito clara, né? Sem um tecnicismo, para justamente poder passar para aquelas pessoas que não são da área jurídica, né? Possam entender o que é o direito médico, as pautas em que o direito médico exige. E a partir desses conhecimentos que a pessoa vai obtendo, ela pode buscar mais informações se for do interesse dela. Pode aprimorar esses conhecimentos. Então, ali no site, a gente tem toda uma estrutura de textos que explicam determinadas pautas e vídeos que são ainda mais objetivos, para a gente trazer o máximo de clareza e de informação a quem está buscando essas informações dentro da área do direito médico da saúde. Com o Instagram, a gente também consegue propagar, né, para mais pessoas essas informações, também sempre de conteúdo muito educativo, e assim a gente vai podendo ampliar cada vez mais o conhecimento da área. Você vê que bacana, né? A doutora escolheu um segmento e não obstante a isso, ainda colocou um site lá com informações explicando para as pessoas. Sim, é né? referência, E aí né, que eu de acho fato. que é a diferença, né? Os profissionais que estão nos assistindo aqui, né? Querem se despertar para a sua área específica, né? No direito médico não adianta mais, porque já tem clientela, não vai ter nem espaço. Mas se nós vermos tantos outros profissionais, né? Que às vezes estão lá esperando para dar o passo, sabe? Estão esperando para começar. Acho que é um case bem interessante, Com né? certeza, vem a inspirar muitas pessoas aí que se De dizer, veem olha, diante eu de uma escolhi aqui, situação. vou seguir. Claro, porque até você pode ter de repente estar numa estabilidade, enfim, mas espera aí, né? Sente aquele chamado, aquela vontade de ir atrás, Do enfim, propósito, o propósito e tudo mais, é sensacional. É que nem você falava, né? Do que realmente me brilha o olho, né? E eu ouvi uma expressão esses dias, qual que é a tua região de brilho, né? Onde é que Sim. você brilha, né? Então, até a gente Percebe. achar o ponto, e depois que tu acha, é só caminhar, né? Sensacional. E aí tu vai com sangue no olho, com E para força. quem for conferir a identidade visual da doutora Maria Eduarda, já vai perceber, né, na própria Sim. nuance, Ela o que já fala por representa. si. Né? Eu acho isso, de fato, muito fascinante, É. né? E nós estamos tendo até uma consultoria, né, a nível Sem dúvida. de total, né? Total. E assim, aqui também até para fazer aqui uma prova, né, do cuidado que ela teve com o material dela, né? Assim, muito bem acabado, uma atenção realmente em chegar, né, no Sim. público dela. Então, isso também demonstra a vontade de fazer algo bem feito. Um excelente nível de profissionalismo, né, também, que aquela coisa tá pronta, não é uma ideia que surgiu da noite pro dia, né? Não. Já vem construindo É algo isso. que foi sendo construído aí por muito tempo, quando você resolve, né, mudar a sua forma de proceder, principalmente na área profissional. Isso exige um amadurecimento, uma certeza, um passo a ser dado, né? Você envolve muitas pessoas nesse meio e, graças a Deus, eu posso dizer que eu fechei ciclos, né, muito bem, e isso me traz uma leveza para que eu possa iniciar novos ciclos, né? As experiências que eu tive, né? Eu pude fechar esses ciclos que eu já vivi, iniciar um novo. Né? Então, quando você tem todo um processo de amadurecimento, em que você sabe ter calma, né, para aguardar o momento certo de cada etapa, Perfeito. você consegue trazer uma solidez àquilo que você quer oferecer. E parece que tem alguém martelando lá na tua cabeça, né? Aguenta aí um pouco. E parece que quando é o momento, daí diz, bom, agora vai. E a gente tem que ouvir a intuição, né? Tem que ouvir a intuição. Esse chamado, quando ele acontece, né? Como aqui nós somos uma agência de comunicação, doutora Maria Eduarda, a gente tem sempre uma relação, né? De comunicar, enfim, envolve publicidade, envolve estratégias. E quanto a essa relação médico-paciente, né? Como que é a relação publicitária, como até que ponto isso pode ser tratado, né? Porque a gente vê hoje cirurgiões plásticos atuando e mostrando aqui, enfim, até o antes e depois, ou até atuando ali no momento, enfim, né? Então, assim, para você acessar esse profissional, a rede social, né? Tá em todas as plataformas, enfim. E como que isso possa impactar nessa instituição, nessa clínica? Tá tudo bem assim? Existe acende um sinalzinho, opa, tenha cuidado, né? Para quem
Como que isso vem a... Essa pauta é uma pauta muito interessante, Ana, né? Uhum. Interessante também que a gente está aqui numa agência de publicidade, eu acho que tem tudo a ver, Tudo né? a ver. A gente O link tá feito. a gente tratar sobre essa questão da publicidade. Novamente, né, a gente volta àquela ideia do eu sempre fiz e não tive problema, né? Então, infelizmente, a gente às vezes acaba verificando que nas redes sociais tem determinadas posturas que não seriam adequadas, vamos dizer assim, né? É claro que a gente vive um novo momento na sociedade, é realidade que todo mundo tem rede social e que hoje é um meio, né, de divulgação do seu trabalho. Isso sem dúvidas. Só que dentro do Conselho Federal de Medicina, eles sempre foram muito rígidos com qualquer tipo de publicidade médica. A preocupação deles é que haja uma mercantilização da medicina, o que fugiria aos princípios que eles trazem dentro do Código de Ética Médica, né? E havia uma pressão muito grande no Conselho Federal de Medicina para poder reduzir essa rigidez que havia sobre atividades médicas, né? Até porque você tem outros conselhos de classe que não são tão rígidos e que, às vezes, atuando, né, hoje em áreas semelhantes às médicas, né? Principalmente se você está falando de alterações ali estéticas. E isso gerava uma ideia de concorrência desleal, né? Então, às vezes, você tinha um médico especialista e ele não poderia mostrar, né, o seu resultado nas redes sociais, enquanto, às vezes, um colega de outra classe profissional tinha essa autorização, né? Nós tivemos recentemente uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina para tratar sobre publicidade, né? E que ela traz a possibilidade de um antes e depois. Só que também é o perigo de jogar só no Google ou uma notícia rápida da internet e não aprofundar o tema, né? Muita gente começou a fazer um antes e depois muito mais explícito após a publicação dessa resolução, tá? Mas ela ainda sequer entrou em vigor. Ela só vai entrar em vigor em março do ano que vem. Então, ainda continua valendo toda a rigidez da resolução anterior acerca de publicidade. E mesmo, acaso essa venha entrar em vigor, porque até março muita coisa pode acontecer, inclusive essa própria resolução ser revogada antes mesmo de entrar em vigor, né? Então, seria uma insegurança você já atuar com base nessa nova resolução. Ela também não traz a ideia de um antes e depois de um modo livre, sempre trazendo um caráter educativo e não pode ter a identificação do paciente, mesmo que ele dê um consentimento expresso de que a sua imagem está autorizada a ser divulgada. Quando você tem uma divulgação do antes e depois dentro dessa nova resolução, é acerca do procedimento em si. É como se eu fosse fazer uma intervenção nos lábios, né? Então, vai ter a imagem do lábio. E esse lábio não vai poder identificar quem é o paciente, sempre resguardando o paciente, tendo essa proteção, né? É um humanismo solidário que o Conselho Federal de Medicina coloca como um princípio fundamental do Código de Ética. Entendeu? E dentro dessa publicação de imagens, você ainda tem que trazer as implicações daquele procedimento. Então, você tem um contexto muito complexo para uma simples publicação de antes e depois. Até a publicação fica comprometida, porque aí... Sim, é até bom para a agência de publicidade ficar por dentro, né? Porque caso tenha os clientes que são médicos, tem que cuidar muito nessa questão de como vai ser feita a publicidade para não infringir nenhuma norma ética. E aí já entra naquela questão que você falou da regulação dos conselhos, né? Então, você tem uma questão que o conselho vai regular como eles podem ou não atuar, né? E aí isso vai estar ali valendo para eles respeitarem como que é determinado pelo conselho. Isso passa a ser um impasse diário para o profissional médico, sim, né? Sim. Porque assim, a rede social avançando, ferramentas novas, a coisa andando. Cada pouco uma rede social mais segmentada, né, para um determinado público, e a classe médica querendo avançar na comunicação. E aí você tem essa implicação. Isso ainda é bem discutido, né? E aí entra a vontade daqui a e o pouco que... já vejo assim, lá o médico tá lá operando, ele só um minuto aqui, vamos, então aqui tá acontecendo isso aqui, né? Vamos lá, daí mostra. Esse daria um bom stories, né? Daria um bom stories, veja. Mas não pode, de modo algum. De modo algum. Estamos só supondo, pessoal. E não é simplesmente
essas infrações que vão contra as determinações do Conselho Federal de Medicina são infrações administrativas, que também é uma outra pauta, porque você tem julgamentos administrativos que fogem completamente ao sistema judiciário qual, em regra, os advogados estão acostumados. Mas vamos lá. Profissional médico, reincidente, por exemplo. Né? Vamos pegar a questão da publicidade, né? Sim. Fez um antes e depois, fez 3, 4 antes e depois. Né? Foi notificado pelo conselho, né, em razão dessa normativa. E ele não tá nem aí pro conselho, ele continua fazendo. O que é a sanção? O que é o... Sim. Eles têm ali tipos de penalidades que são administrativas e podem variar de acordo com o contexto. Às vezes você pode ter uma única publicidade, mas ela ser muito agressiva. Então ela vai desde uma advertência, os tipos de penalidade, até mesmo a possibilidade de suspensão do exercício da medicina por 30 dias ou até a cassação do direito de exercer a medicina. E muitas vezes as pessoas acham que é bobeira, né? É publicar, todo mundo faz. No máximo, se eu tomar alguma penalidade se eu receber alguma penalidade do Conselho Federal de Medicina, vai ser uma advertência. E não, a gente tem casos em que o Conselho, primeiro vai no regional, né, esse julgamento, é como se fosse, para nós aqui, uma primeira instância, que o regional impôs uma pena de cassação e tivemos o Conselho Federal de Medicina confirmando que queria uma cassação por questões de publicidade médicas. Então, não é brincadeira, tem que estar por dentro das regulações, das normativas, tanto administrativas quanto jurídicas que isso implica. Por isso que o hospital, a clínica, o médico precisa estar amparado juridicamente. E nós estamos trazendo esse conteúdo hoje de em dia relevância. Mais do que nunca. Aqui nós citamos talvez 3 ou 4 pautas, mas é muito mais extenso que isso, né, doutor? Sim, nós sim. poderíamos passar aqui alguns dias falando, né? Sim, mas é legal a gente trazer só essa consciência, né? Do momento que a gente traz a consciência de pautas que a gente vive né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e por isso eu acho tão maravilhoso. Eu acho tão maravilhoso, porque todo mundo vive o direito médico. E isso é uma pauta que você senta para conversar com seus colegas, com seus familiares, né? E todo mundo quer entender quais são os seus direitos de verdade, como é o correto de se proceder, e isso é muito bacana. Traz um empoderamento esse conhecimento, né? Você saber sobre, você pode se defender, você pode, né, argumentar, saber o que fazer, sem dúvida. Conversa boa, né? Opa! Quase 1 hora já. Nossa, passa rápido. Eu sempre digo. Antes da gente fechar, eu quero fazer um agradecimento ao nosso parceiro institucional, a FENSA Brasil, através dos distribuidores, né, de Santa Catarina. Agradecer aqui pelo apoio da Coca-Cola. Dizer também agradecer a toda a nossa equipe aqui da Neocom, né, Ana? Show. O pessoal tá aí, enquanto a gente tá batendo papo aqui, tá lá trabalhando. Faz a Neocast acontecer e a Neocom é mil. O Ramon e o Emanuel da nossa equipe técnica também, pelo auxílio. E dizer para vocês nos acompanharem na nossa rede social também, na Neocom Comunicação. Todos os episódios estão lá publicados, em collab com os nossos clientes também. E esse episódio logo também aqui já para vocês disponível, né, no nosso canal no YouTube. E ano que vem a gente quer a autora aqui novamente, porque vai surgir muitas dúvidas, tenha certeza. Nós temos um combinado com o convidado. É assim, ó, tem novidades, só pode contar aqui. Vem aqui não pode dar spoiler fora. Claro, será um prazer poder atender vocês. Doutora Maria Eduardo, obrigado por ter participado do Neocast, obrigado pelas informações. Foi conversa palestra de novo. As pessoas se informaram, tiveram conteúdo e sem dúvida vai reverberar muito, né? Com certeza. Depois tem os cortes lá também. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e a gente poder levar conhecimento a cada vez mais pessoas. Show de bola. Show mesmo. Vocês que nos acompanharam, obrigado pela participação. Compartilhem o nosso conteúdo, comentem, indiquem para os amigos, mandem um aviãozinho. Nos ajuda aí a fazer o Neocast mais sucesso que já é, né? Com certeza, sempre tão bom. Abraço a todos vocês, fiquem ligados que logo tem mais episódio aí para vocês. Isso aí.